Olá galera, tudo bem? Vamos começar então nossa formação de pregadores. Estou tentando gravar um vídeo, minha cara ainda está meio gelatinosa porque minha câmera não é muito boa, mas eu creio que nos próximos a gente vai conseguir melhorar, beleza? Então assim, pra gente ficar bem de boa, bem relaxado, passar alguns recados básicos. Essa primeira aula é um pouco mais tranquila, não tem lá muita grande exigência, mas só pra gente ter algumas noções eu fiz uma listinha aqui. Primeiro, o que a gente vai ver nessa formação, o que vocês precisam ter, o que vocês precisam ver. A gente precisa todo mundo levar um caderno para as próximas aulas, eu vou passar esse recado já também no grupo, para que vocês não esqueçam, então espero que hoje, sábado, depois do almoço, até falei o horário, a gente possa estar com tudo isso em mãos. Então o caderno, a apostila, que todo mundo tem que ter, impressa, uma bíblia, né, porque um pregador sem uma bíblia não dá. Recomendo vocês a comprarem essa Bíblia aqui, a Bíblia de Jerusalém. Ela é uma das melhores traduções que temos. Ela é muito boa porque aqui embaixo tem as explicações da passagem. Então, ajuda a clarear muito. Algumas coisas de tradução, ela explica pra gente o que significa algumas coisas. Essa Bíblia é muito boa e ela nos ajuda muito. Aqui, por exemplo, quando fala aquele que me enviou, na passagem de João 4, o que é aquele que me enviou? Aqui na Bíblia fala, aquele que me enviou é o chamado de Deus. Jesus foi enviado por Deus, aquele que chama de aquele que me enviou. Então, ela dá umas explicações assim muito boas para a gente conseguir entender. O pregador ele tem que estar muito conectado com a palavra, tem que entender um pouco da história. É importante até que a gente entenda algumas noções básicas das nossas origens. Qual que é a nossa origem? Na Bíblia nós temos o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. O Segundo Testamento começa lá a partir dos Evangelhos. Então a gente tem que saber por que tem essa diferença. O Primeiro Testamento, a gente sabe que até hoje os judeus, a Torá, que é pra gente a Bíblia, para eles é a Torá, é o Primeiro Testamento, e e o Novo Testamento e junto com o primeiro forma a nossa Bíblia, que é após a vinda do Messias, de Jesus Cristo. Então, a gente tem que ter algumas noções da Torá oral, que é a tradição que foi passada de pai para filho ao longo das gerações. Então, a gente tem que saber o porquê mais ou menos isso tudo acontece. Mas ao longo do tempo a gente vai aprendendo, vamos tendo algumas dicas. Uma coisa que eu acho fundamental, que ajuda muito o pregador, é fazer uma formação. Eu sei que na diversas paróquias aí tem formações, tem teologia para leigos, tem oficina de oração, oficina de Bíblia, então procurem isso. É meio que quase uma exigência o pregador estar estudando continuamente. A gente tem que ter o conhecimento da palavra, porque o mundo está cheio de pessoas ignorantes falando abobrinha e usando a religião para condenar em vez de acolher pela misericórdia. Então isso é importante para todos nós, conhecer a palavra. É quase impossível conhecer tudo isso aqui, tem mais de 5.000 anos de história da humanidade aqui na minha mão, então isso aqui é tudo pra gente. E é conhecer o mínimo da palavra que a gente vai explicar, pregar. Então seria mais ou menos isso. Então a gente precisa de um caderninho para a gente anotar tudo, precisa de uma apostila, uma bíblia, um terço, é bom que o pregador ande sempre com o tercinho dele, porque precisa. E uma dica muito importante que os pregadores da Missão Restaura Jovem, como o nosso carisma é acolher pela misericórdia, esse é o diário de Santa Faustina. E é maravilhoso, tem coisas incríveis aqui. A gente pode ver lá na página 153, quem tem o diário, a gente pode... Ele é dividido, então ele tem vários números aqui do lado. Lá no 475, ela ensina como rezar o terço da misericórdia. Então, a nossa missão, o nosso carisma pede muito misericórdia, então nós rezamos muito o terço da misericórdia. E aqui nos diz como rezar fielmente, conforme Jesus falou diretamente para Santa Faustina. Então, é importante a gente saber isso. Vou mandar uma foto no grupo do pregador. É importante que nas próximas aulas, nas próximas turmas, quem for assistir esse vídeo,
o coordenador do grupo, o formador das novas turmas, passe isso para o grupo também, incentive as pessoas a ter ou tirar xerox das principais partes e colocar junto com a apostila. Até uma revisão para a próxima apostila, vou tentar colocar isso para já imprimir. E aqui no caderno 2 também dela, lá no 742. Para a gente começar então, acho que é interessante a gente começar isso. Santa Faustina é um exemplo nosso a ser seguido como pregadores. Ela se doou pela misericórdia de Deus e foi até o fim. Ela buscou essa misericórdia sempre. E Jesus disse assim para ela no 742: Minha filha, se por teu intermédio peço aos homens devoção à minha misericórdia, deve ser a primeira a distinguir-te pela tua confiança nela. Espero de ti atos de misericórdia que devam decorrer do amor para comigo. Deves mostrar-te misericordiosa com os outros, sempre e em qualquer lugar. Tu não podes omitir-te, desculpar-te ou justificar-te. Isso aqui é tudo que um pregador precisa saber. Deve mostrar misericórdia. Um pregador restaura, que a gente está trabalhando diretamente com a formação Restaura Jovem. Então, um pregador, ele deve mostrar-se misericordioso em tudo, na vida, em tudo que vai fazer. Você olha, misericórdia é o primeiro. Tem que mostrar-se misericordioso com todos, sempre. O tempo todo, misericórdia, sempre. Em qualquer lugar. Não pode omitir, você nunca pode fingir que, não, você tem que sempre viver isso. É o que Deus pede pra gente. E não pode se desculpar ou justificar, mas porque o Brasil tá cheio de desculpa, o brasileiro tá cheio de desculpa, as coisas não acontecem porque a gente não quer. Se você quer ser um pregador, você tem que fazer acontecer. Não é moleza. Aí que nós temos que ser radicais. Não é radical em preceito, não é radical em regrinha tola, que não serve para nada, que não leva nada a lugar nenhum, só leva o pregador a pecar. Por exemplo, você não pode isso, você não pode aquilo, isso é pecado, 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 pecado. Meu Deus, o mundo não quer mais saber disso, as pessoas não precisam, todo mundo já sabe esses discursos fajutos. Mas o verdadeiro radicalismo, é assim que fala? A verdadeira radicalidade no evangelho é você não se omitir da verdade sempre, não condenar, não julgar. Na Bíblia está escrito isso, Levítico, não sei o que, não pode isso. Meu, vamos buscar conhecimento verdadeiro. Assim como uma grande amiga minha falava comigo essa semana, a Ana. A gente conversava e falava, Paulo, a única coisa que a gente precisa no Restaura é saber acolher, dar amor e misericórdia. A gente tem que ter misericórdia das pessoas e através do amor contínuo no processo enorme, gigante, a gente vai conseguir atingir o coração de todos e levar a palavra de Deus. Jesus fez isso, ele acolheu todos com misericórdia, todos. Por que nós pregadores não conseguimos fazer isso? Temos que fazer. Então, continuando aqui, vou explicar para vocês um pouquinho. Vou pegar aqui no meu computador dois materiais. O primeiro é a nossa apostila. Sugiro que todos abram a sua apostila, vamos conhecê-la nesse momento. Vocês que estão com a apostila aí na mão, quem não pegou ainda pega, se está dentro da mochila tira. E beleza, vamos lá na primeira página. A aula 1. Então pessoal, a nossa aula 1 é mais uma introdução, é essa que a gente vai começar agora. A Escola de Formação Midrash. O que é isso? O que é essa escola? Surgiu a necessidade, a Missão Restaura Jovem, ela cresceu de um grupo, todo mundo sabe, que foi para Mauá, um grupo de 12 pessoas, o Padre Gilmar mandou essa galera, despachou essa negada para lá, e eles foram fazer o Retiro Aliança de Israel. E quando eles voltaram, eles montaram um grupo de jovens, que é o Restaura, eles receberam a galera de Mauá para ajudar eles a fazerem o primeiro Restaura Jovem, que foi maravilhoso, foi lindo, e depois disso não parou, e vai ao longo dos anos isso vem acontecendo. A missão surgiu uma necessidade muito grande da gente ter pregador próprio. Então essa foi a ideia que nos inspirou. Há um tempo atrás, em 2015, estamos em 2018, eu comecei a escrever isso.
Então, temos que fazer uma formação. A gente até tentou fazer uma formação, a gente levou ela até na metade do caminho, foi meio conturbado, foi um teste, um piloto. Foi legal, tivemos uma experiência boa. Agora, 2018, a gente fez o Restaura no começo de 2018, e veio sentindo no coração essa necessidade, várias pessoas, Deus foi soprando no nosso coração, a gente foi entendendo que é necessário a gente firmar e fixar essa escola de formação de pregadores aqui no Restaura. Então vamos lá na primeira. Essa formação, a primeira aula, essa formação é basicamente dividida aqui em 11 aulas, com um retiro de silêncio no meio e uma missa final. Para a gente fazer a consagração e realmente manter um vínculo com Deus, né, como pregadores. O método que a gente vai utilizar é mais ou menos assim. Como essa é a primeira que a gente está fazendo, nós vamos nos formar. Então, pregador é aquele cara aquela mulher que toma a frente do negócio e fala: eu vou dar um jeito, eu vou resolver. É um solucionador de problemas criativo. Legal isso, né? Mas assim, o pregador, ele vai conseguir fazer as coisas acontecerem. É isso que todo grupo, toda missão, tudo precisa. De pessoas que fazem acontecer o negócio. E nós temos que fazer isso. É a nossa função a partir de agora. Nós vamos começar estudando lá. Então a formação ela é conduzida em módulos, em aulas, né? Como eu já havia dito. O Midrash, de onde surgiu isso? Foi de uma experiência lá em Israel, que foi muito proveitoso pelo fato de muita coisa de dentro do judaísmo a gente poder trazer para o Restaura. O Midrash é uma dessas coisas. O Midrash ele é um termo mais específico que significa basicamente você buscar aqui na palavra de Deus, entendê-la com amor. Isso vai ser o tema da nossa segunda aula. Então eu vou deixar para a segunda aula a gente explicar o que é um Midrash, beleza? Mas a princípio é isso. É o estudo profundo com amor para a gente entender a palavra de Deus. Se a gente entende, a gente consegue passar para o próximo. A gente não pode oferecer para alguém o que a gente não tem. Então a gente vai ter que sair daqui hoje aprendendo a estudar a palavra de Deus com amor. Beleza? O conteúdo, então, de formação, na proposta que a gente tem, a gente participar, todo mundo participar ao mesmo tempo, para a gente perder um pouquinho desse medo de falar em público. Então, é um laboratório, é uma escola, é onde a gente pode errar, aí, agora, aqui, nesse lugar, nessa formação. Nós temos o direito de errar aqui, porque a partir do momento que a gente sai daqui e vai levar a palavra na frente de muitas pessoas, essas muitas pessoas estão sob nossa responsabilidade. Então, é um desafio aí. Por isso que o lugar de errar é aqui. Se pode errar, erra aqui, não lá fora. Beleza? Essa apostila foi mais ou menos assim. A gente pegou esse material que era da RCC lá de Londrina, foi escrito lá. Eles tinham um método muito legal que eles escreveram e aplicaram para lá. A gente pegou esse método e adaptou aqui para o Restaura. Então, essa apostila está sendo construída agora e vocês, nessa turma, têm a responsabilidade de, no final de cada aula, sugerir mudanças, revisões, inserir aulas, tirar, se tiver alguma que tem que tirar, construindo tudo isso ao mesmo tempo. Porque a nossa função é melhoria contínua. A gente sempre tem que estar melhorando, ouvindo a voz de Deus, vendo o que é melhor para a missão, para a gente construir uma formação cada vez maior. Então, depois dessa aula, nós teremos outras diversas turmas que virão. Então, a nossa função é sair daqui pregadores e alguns ainda formadores das turmas que virão. Por isso que é muito importante a gente sempre estar revisando. Essa apostila está lá no Drive, todos os coordenadores têm acesso ao Drive. Se vocês quiserem revisar, mexer, fazer qualquer coisa, me fala, a gente pode construir isso junto, pode melhorar ela e revisar. Eu quero chegar daqui 3 anos, está na 8ª revisão já dessa apostila aqui, beleza? Para cada um ajudando um pouquinho. Nós não vamos, como é a primeira, nós não temos um formador assim central.
A Julie estava conversando com ela, a gente vai nomear duas pessoas, ela vai nomear duas pessoas, né, para estar à frente do grupo, tipo, meio que ajudar a dar uma coordenada, assim, mas essas pessoas vão estar trabalhando mais no vamos juntar o pessoal, conseguir, tem que fazer videochamada, vai chegar alguém de fora receber essa pessoa para dar o treinamento, fazer essa parte mais social, burocrática e fazer acontecer, motivar, levar tudo aquilo lá, beleza? Então vamos direto aqui. Nós vamos trabalhar um pouco o medo de falar em público, isso é importante. Se você está com medo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que esse cara tá falando? Não é nada disso pra mim, eu tô com medo, quero ir embora. Alguém deve estar com vontade de levantar e sair correndo. Não levanta, não sai correndo. Espere, faça a formação. Não é necessariamente um fato que você vai se formar e vai sair daqui pregando para Deus e o mundo. Não. A formação de pregador é uma formação. Nós vamos aprender. Tem pessoas que fazem a formação em diversos lugares aí e nunca pregam. Mas como assim? Não deu certo? Deu certo. Às vezes a pessoa precisa desse conteúdo para desempenhar outras funções dentro do seu ministério, dentro da sua equipe. A formação de pregador, ela vai nos dar uma base mais forte para a gente continuar na nossa caminhada. Não que você vai sair um pregador formado depois de fazer 11 aulas. Não, gente. Eu prego há um tempo já. Eu comecei a pregar acho que em 2014. 2014, depois que eu fiz o Restaura. Mas eu tive que estudar muito, foi um processo muito demorado, eu passei anos indo em retiro, entrando uma coisa ou outra. Depois que você começa a pregar, vai embora, você nunca mais para. Por isso que você tem que estar preparado toda hora e todo momento, beleza? Então, para que ninguém durma, dá uma acordada aí. Pega a apostila lá no cronograma da formação Midrash. Abriram lá? Vai lá, é uma tabelinha. Se todo mundo já abriu, então começa assim. A primeira aula vai ser uma introdução, que é essa que a gente está fazendo, da escola de formação. A segunda vai ser o carisma da missão, da formação. Desculpa, o carisma da formação, o Midrash. O que é o carisma? Tudo que a gente faz no Restaura, Deus sopra um carisma pra gente. Isso é muito interessante o que acontece aqui nessa missão. É muito louco. E o que é o carisma? O carisma é algo que vai nos agregar, vai nos motivar. É como se fosse o nosso propósito. O nosso propósito aqui é o Midrash, é a busca com amor pela palavra de Deus. Então, tudo que a gente for fazer de pregação, tudo que a gente for fazer antes, a gente vai fazer esse carisma. Anotem aí agora, pega o caderninho. Antes de qualquer coisa, antes de vocês pregarem ou qualquer coisa que vocês forem fazer, na missão Restaura, a gente tem um carisma, que é levar a palavra, estudar a palavra com amor, levar essa palavra com amor, que é fazer um midrash. Então nós vamos sempre, antes de começar qualquer pregação, nós vamos nos ajoelhar em direção a uma imagem de Maria, vamos pedir para que alguém reze por nós e, por fim, rezar uma Ave Maria, pedir para as pessoas rezarem uma Ave Maria para o pregador, e assim a gente pode pregar depois. Por que isso? Porque no final nós faremos uma missa, nós vamos fazer uma consagração. Então nós seremos consagrados a consagrar o nosso trabalho, de tornar isso sagrado para Deus, lógico, mas fazer uma consagração para Nossa Senhora. Então, como nós vamos fazer isso? É uma função do pregador. Nós ainda não temos escrito exatamente como vai ser a missa. Nós vamos trabalhar e vamos construir isso para as próximas gerações e para nós mesmos. Nós faremos isso nessa missa. A gente pode criar, sei lá, um tercinho que tenha um crucifixo de uma cor diferente, um marrom avermelhado, ou um tercinho que seja de uma cor distinta, para que seja um ícone pra gente, seja uma lembrança, falar, pô, tá aqui no meu braço, eu sei que eu sou um pregador, eu fui consagrado, Nossa Senhora está me cobrindo com seu manto sagrado em todas as pregações que eu vou fazer, então eu vou levar esse terço comigo para lembrar da minha aliança com Deus. Uma vez pregador, a gente vai ser eternamente pregador. Eu costumo dizer que é um caminho sem volta, porque sempre você vai ter que pregar. Seja na fila do banco, seja na praça, seja
pregar sem falar a palavra de Deus, levar o amor de Deus, pregar o evangelho na rua, para um amigo, para uma pessoa que é totalmente oposta a você, sei lá. Uma vez pregador é sempre pregador. Então, por isso que é importante a gente desenhar esse caminho, que é o que a gente vai fazer nas próximas aulas. Beleza? Esse é o nosso carisma. Acolher pela misericórdia, que é o carisma grande da Missão Restaura. Isso nós temos que fazer como servos. Nós nunca podemos esquecer que a humildade do servir é a base de tudo. Nós temos que ser servos sempre. Beleza? Segundo passo. Levar o nosso carisma de pregador. Nosso carisma de servo a gente tem que levar para todo lugar, que é acolher pela misericórdia. Depois levar o nosso carisma de pregador. Que aí as pessoas vão olhar para você e vão ter que sentir o carisma. Você tem que transmitir acolher pela misericórdia. Nossa, quando essa pessoa chega no lugar, a gente sente que a gente está sendo acolhido pela misericórdia de Deus. Através do amor que essa pessoa transmite. E nas nossas pregações, nós temos que levar para as pessoas esse midrash. Essa busca com amor pela palavra de Deus. Então, isso que nós temos que levar. Nossa, Paulo, é muito difícil, eu não vou conseguir, meu Deus. Calma, jovem, calma. Vamos por parte. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, não precisa pirar. Eu sei que tem alguém pirando aí. Imagina até a cara de algumas pessoas. Mas é normal, a gente tem altos e baixos, somos humanos, nós erramos, nós aprendemos com o erro. O mais importante de tudo é a gente nunca perder a humildade. Um pregador sem humildade é um microfone à toa. Fala, mas se não tem humildade, tudo não entra. Continuando então. Aula 3 nós vamos falar o chamado do pregador. Na aula 4, ir além. O perfil do pregador. Como que é um pregador? Além de tudo, a gente tem que estar inovando. O pregador é aquela pessoa que está levando coisa nova, que está conseguindo chegar no coração das pessoas, e assim vai. A aula 5, nós vamos ver o pregador conduzido pelo Espírito Santo. Então, como é isso? O Espírito Santo me falou. Não, o Espírito Santo não tem boca, não tem WhatsApp. Quando a gente fala que o Espírito Santo falou comigo, eu acho difícil, é um termo meio duro, a maioria das pessoas não entendem. Mas o que acontece? A gente sente quando é de Deus. A gente sente a voz, entre aspas, do Espírito. Então nós vamos aprender como lidar com isso. Depois, vem uma parte que eu achei fantástica aqui dessa pregação que a gente inventou, que é o retiro de silêncio. O retiro de silêncio já tem a programação mais ou menos definida, que é silêncio. Não, tem coisas a mais aí sim. Um retiro de silêncio é o momento onde você se desconecta do mundo todo para ouvir a voz de Deus, para você decifrar o seu carisma. Então você vai levar no retiro de silêncio as mesmas coisas. A Bíblia, a apostila, vai levar a sua agenda e vai levar quem tiver o diário, ou partes do diário, e a sua agenda ou o caderninho, né, para você ir anotando. Então, no retiro de silêncio, a gente vai começar, a gente vai ter que trazer alguém de fora. Eu sei que a Shalom faz retiro de silêncio muito bom. Se a gente conseguir uma pessoa já nessa aula para ficar encarregado, 2 ou 3 pessoas, é legal os que vão estar à frente, meio que coordenando a formação de pregadores, e mais uma ou outra pessoa para ajudar a formar esse retiro de silêncio. Seria legal trazer alguém da Shalom que faz o retiro de silêncio deles. É muito legal. Dá para fazer de um dia, mas se vocês quiserem fazer de 2. Faz parte da formação de vocês fazerem esse retiro de silêncio acontecer e assim, ir além. O brasileiro tem que fazer algum retiro de silêncio, a gente vai lá e faz. Só que um pregador não é o que vai lá e faz. É um pregador que o mínimo é ir lá e fazer, mas ele tem que dar um passo a mais, ele tem que ir além, ele tem que inovar, tem que surpreender, fazer a vontade de Deus acima de tudo com oração e ainda fazer ser o melhor do melhor retiro de todos. Porque quem vai falar é o próprio Deus. Precisa só de alguém para conduzir, mas quem vai falar é o próprio Deus. Então é isso que é esperado de um pregador. Depois desse retiro de silêncio, nós vamos ter a certeza de muitas coisas. Vai mudar muito.
Então, se não mudar tanto, a gente vai continuar na aula 6. A aula 6 é a estrutura e o plano de pregação, como montar um plano de pregação, como montar essa estrutura. Aula 7, o conhecimento de Deus, vias do conhecimento de Deus, encontrando mensagem na Bíblia. Encontrar mensagem na Bíblia não é isso aqui. Muitos padres falam, deixa eu ver, essa aqui. Porque Deus destruiu toda... Nossa, não é essa não. Vou abrir de novo. Fecha o olho, né? Antes de todas essas coisas foi criada a sabedoria, a inteligência. Prudente existe desde sempre. A fonte da sabedoria é a palavra de Deus nos céus. Seus caminhos são as leis eternas. Nossa, eu gostei dessa palavra, então vou pregar isso. Não é muito bem assim, não. Sim, eu costumo dizer assim, quando a gente não conhece toda a Bíblia, quando a gente não tem todo o conhecimento, Deus fala pra gente, através da Bíblia. Se a gente vai abrindo a Bíblia, vai lendo, tem alguma passagem que vai nos tocar de maneira mais forte. A gente costuma fazer muito isso. Não estou dizendo que é errado. Eu estou zoando todo mundo, porque todo mundo faz isso. Eu faço isso de abrir a Bíblia, quero uma palavra. Deus, eu acho que ele é tão misericordioso, e ele olha para mim e fala assim, Paulo, você é tão ignorante que você não entende a Bíblia, você já teve a oportunidade de estudar, mas você deveria ir mais além, conhecer, fazer um curso de teologia de verdade, para entender realmente. Porque eu tô com tanta pena de você que eu vou te dar a palavra que eu quero, boca aberta. Presta atenção, eu vou, ter misericórdia de você. Porque muitas vezes me retiro em momento de oração, saíram palavras, intercessão que, gente, não tem como não dizer que foi Deus que mandou aquela palavra para nós. Porque ele teve tanta misericórdia. Mas eu vou ensinar para vocês o certo que eu ainda não consigo fazer muito bem, porque eu não tenho todo o conhecimento da Bíblia. Vocês podem ver a Bíblia de Jerusalém, ela tem aqui do ladinho, ó. São outras passagens que vai explicar de onde veio essa passagem, vai correlacionar isso com todo o contexto da Bíblia. Isso é muito legal. Então você vê aqui, ó, em Eclesiásticos 1, o 1 mesmo, vai lá para o Eclesiásticos 1:1. Toda sabedoria vem do Senhor. Nossa, gente, só para vocês terem uma noção. A gente está falando de como ler a Bíblia, e eu abri aqui ao acaso e está falando de sabedoria. Como ter sabedoria. Então a sabedoria vem do Senhor, ela está junto dele desde sempre. A areia do mar, os pingos da chuva, os dias de eternidade, quem os poderá contar? A altura do céu, a amplidão da terra, a profundeza do abismo, quem poderá explicar? Antes de todas as coisas foi criada a sabedoria. A inteligência prudente existe desde sempre. A fonte de sabedoria é a palavra de Deus nos céus. Seus caminhos são as leis eternas. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Nossa, gente, eu abri ao acaso essa palavra e cai muito bem com o nosso tema. Mas eu posso abrir várias coisas e cair muito bem com o nosso tema. Cabe da interpretação. Mas eu creio que os sinais de Deus são peculiares. Como diz assim, como diz aqui em Eclesiásticos 1:4. Antes de todas essas coisas foi criada a sabedoria. Antes de tudo que a gente está falando foi criada a sabedoria. Então a gente tem que buscar essa sabedoria. Não é a sabedoria de abrir a Bíblia, ver uma passagem que Deus mandou destruir a cidade e tal. Não quero essa. Vou folheando até achar uma palavra que me agrada naquele momento. Não é assim. Também isso aqui não é um jogo que a gente vai abrir, quero... Não, você tem que ter sabedoria e discernimento para entender a palavra de Deus. Quando você conhece Eclesiásticos, a história de Eclesiásticos, por que Eclesiásticos foi escrito, como aconteceu tudo isso, você lê sobre a sabedoria, você vem com uma bagagem de um conhecimento enorme para poder interpretar isso aqui. Não é simplesmente ao acaso. Você tem que saber buscar o porquê dessas palavras. Deus fala com a gente através da Bíblia. Fala muito, porque a gente vive isso, a gente tem provas concretas. Mas a gente tem que ter sabedoria, entendeu? Como a palavra apareceu aqui dessa maneira. Como Deus é perfeito e Ele mostra pra gente o caminho. Então acho que Ele mesmo explicou o que a gente queria entender aqui, né? Não precisa falar mais nada. Bom, técnicas de pregação é a aula 8. A gente vai ter como pregar, como ficar lá na frente, como prender a atenção do público. A gente vai sempre estar testando isso.
tipos de mensagem, tipo de comunicação, como a gente vai fazer para comunicar, como a gente vai passar o recado, passar a mensagem. Aula 10, pregações finais. E a aula 11, inserção nos grupos de oração. Quem se sentir à vontade, quem a gente for vendo, a gente vai começar a colocar no grupo de oração para começar a pregar. E depois disso, que todo mundo fizer uma pregação, pelo menos seja numa equipe, num grupo, tal, que a gente se sentir apto, as pessoas que se sentirem no coração chamados e confirmados esse dom, né? A gente vai fazer uma missa de consagração, que a gente mais ou menos conversou no grupo. Então a gente vai fazer uma consagração à Nossa Senhora, consagrar o nosso ministério. E seria interessante a gente conseguir confeccionar ou, sei lá, achar um fornecedor de um tercinho diferente, com um símbolo, com uma medalhinha ou com qualquer coisa que a gente volta aqui do lado, para a gente carregar todo dia, para a gente lembrar da nossa aliança. Nessa missa nós vamos fazer uma aliança com Deus. Então nós vamos nos consagrar a esse ministério, com a bênção e a intercessão de Nossa Senhora. Então eu acho isso fantástico. Beleza? Vai ser mais ou menos assim que vai acontecer. Então, cada uma dessas aulas, eu sugiro para que vocês agora dêem um pause nesse vídeo e escreva na frente da apostila qual pessoa vai ficar encarregado por preparar e apresentar a aula. Nossa, como assim? Sim. 2 pessoas vão ter que apresentar a aula. Se vocês quiserem, eu posso continuar fazendo um vídeo só dando uma introdução de cada aula. Esse vídeo vai ser longo, vai dar uns 40, acho que 50 minutos. Mas os próximos eu não vou passar de 15 minutos. Eu vou falar, ó, é isso, pregador é isso. Depois vocês continuem. Então eu sugiro que vocês deem um pause agora no vídeo e discutam. E cada aula vocês já escrevam na apostila de vocês, por exemplo, lá, aula 2, o Midrash, quem que vai ser o responsável? Fulano, fulano e fulano. Dividem o número de pessoas certinho e tal. Até o retiro de silêncio já. Beleza? Pode dar um pause aí. Debatam. E depois eu volto. Na hora que vocês der play, eu venho pra segunda parte dessa nossa primeira aula. Valeu? Bom, pessoal. A nossa segunda aula a segunda parte da aula é algumas regras. Tudo a gente tem que ter regra. A gente está começando a escrever os fundamentos da missão Restaura Jovem, já está escrito, falta só colocar a parte de acompanhamento, mas eu sugiro que todos tenham impresso o fundamento ou no celular em PDF para vocês poderem ler no computador. Todo mundo, quem é pregador da missão Restaura Jovem, tem que ler e decorar tudo o nosso fundamento, todo o nosso fundamento. A gente tem que ser modelo, a gente tem que pregar isso. Pregação nada mais é do que você mostrar para a pessoa o que você pratica. Se você não pratica, você não é pregador. Se você não está vivendo isso, superando suas dificuldades e seus problemas e vivendo o que você prega, você para, você sai, vai embora, não é aqui. Você está sendo hipócrita, porque nossa, Paulo, você está sendo duro. Estou sendo sim, porque tem um monte de pregador que destruiu parte da minha vida e eu resolvi ser pregador para não deixar isso acontecer mais. Eu já saí de pregações pior do que eu entrei. Tem pregadores péssimos rodando por aí que não deveriam estar pregando. E isso é fato. Não tenho vergonha de falar. Não tenho medo de denunciar pregador que está fazendo cagadinhas aí. Teve pregador que eu já vi que fez coisa errada. Fui lá, falei para você não, com amor, com misericórdia. No Evangelho nos ensina até como corrigir uma pessoa. Tem que chegar com amor, com misericórdia, explicar. Um fato que acontece muito comum, por exemplo, vou dar um exemplo, assuntos polêmicos, aborto. Vamos ter um pregador de aborto, vai lá, tô inventando esse fato para não dar nome a nada, né? Nem entregar ninguém. Mas a pregadora começa a falar aqui mal de aborto. Que tem muita gente, vou explicar para vocês. Tem muita gente que se torna pregador, mas tem muitas feridas que não conseguiu curar. Né? Muita gente vai para a igreja porque está com a ferida aberta e não cicatriza. E acha que Deus vai curar ela e vai fazer um milagre na vida dela. Deus faz, Deus cura, Deus mostra o caminho. Mas muitas vezes você tem que tomar a sua cruz, você tem que dar um passo à frente, como Moisés fez. O mar vermelho abriu para Moisés passar? Vou ficar aqui esperando o mar abrir. Já abriu? Não. Mar, já abriu? Não. Então não, vou ficar aqui sentado esperando. Não. Moisés foi à frente, ele brigou com o faraó,
ele lutou pelo povo dele, ele deu o passo. Na hora que ele pisou, ele foi à frente, o mar se abriu. E é isso que nós temos que fazer como pregadores. Nós temos que ir à frente, nós não podemos ter medo. Se você está numa pregação de aborto, o pregador ou a pregadora está lá falando, tem uma menina que, vamos dar um exemplo, está lá na plateia, está lá no público, está ouvindo, no grupo de oração, no retiro, em qualquer lugar, ela fez aborto, porque ela se engravidou com 15 ou 16 anos, a mãe dela não admitiu, o pai dela, a família, ou o próprio namorado, teve que fazer sozinho o aborto escondido, ou ela mesma não entendeu o que era aquilo e achava muito nova, fez uma clínica clandestina. E ela tem um trauma. Aí você sabe o que acontece na mente dessa pessoa? Eu não sei, ninguém pode saber, só ela e Deus. A pessoa pode ter tentado se matar, pode ter muitos traumas, muitas dores que a gente não consegue mensurar. Aí chega o pregador ou a pregadora e fala: a pessoa que tem coragem de ir numa clínica de aborto e retirar uma pessoa ou uma criança, ela não merece o reino do céu, isso é pecado. O aborto é coisa do demônio, o aborto é isso. Começa, cara, pensa o que vai ser a cabeça dessa menina. Ela vai sair curada dessa pregação? Não. Ela vai sair transtornada. Porque a pessoa vai estar lá condenando, vai estar falando mal. E a maioria dos pregadores que não são bem resolvidos consigo mesmo acabam fazendo isso. E vocês não podem ser assim. Vocês não devem. Se vocês começarem a fazer isso, saia. Não prega. Fecha a boca e vai embora. Porque é algo muito sério. A pessoa pode sair dali e se matar depois. E a culpa é sua. Porque eu vi muitos pregadores. Eu tenho a história de um menino que eu já contei para várias pessoas. Ele era muito querido. Ele era homossexual e ele não se aceitava. E ele participava da igreja, tudo. Uma pessoa brilhante, estava formando uma carreira brilhante. E, incrível. Passou em um dos vestibulares do curso mais concorrido do estado. E, cara, pessoa brilhante. Mas a pessoa não conseguia se aceitar. Não tinha, talvez, muito apoio. E era muito preconceito. E escreveu uma carta dentro na frente do Santíssimo, dentro da igreja, foi para casa e deu um tiro na cabeça. Porque não dá para saber o que passou na cabeça da pessoa, mas é uma dor que veio, que não conseguiu ser curada. Então, isso acontece, isso aconteceu. É muito bom pregação para esse pregador, é muito bom você levar as palavras para as pessoas, mas tem que ter cuidado. Eu vejo muito pregador, quando o pregador começa a falar muito do eu, do minha dor, minha tristeza, aquela murmúria e lamentação eterna, essa pessoa precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra, uma terapia alternativa, que hoje tem muita, sabe? Eu não gosto de terapeuta, tomar remédio, mas teve um momento da minha vida que eu precisei. Eu busquei métodos alternativos, umas terapias que são mais de boa e tal, para eu conseguir entender os meus problemas e tudo, até microfisioterapia, coisas assim que desbloqueiam o nosso corpo e tal. Gente, tem muita coisa legal. O psicólogo, se você sente que você precisa, vai atrás, busca. Não tenha medo. E Deus vai te ajudar a trilhar esse caminho. Por que eu falo isso? Porque tem muito pregador que não consegue resolver os seus conflitos internos e passa isso na pregação. Porque é o que a pessoa vive. Você vai passar na pregação o que você vive. Então, se você está vivendo uma vida sadia, uma vida de honestidade, de bondade, de amor, de misericórdia, a sua pregação vai ser isso. Se não, não. Por isso nós temos que ter algumas regras. Então, foram escritos os fundamentos dos pregadores da Missão Restaura Jovem. Está ali embaixo já das aulas. Veja comigo lá. Fundamentos, artigo 1. Ele dispõe do pregador com a missão. E cabe ao pregador, inciso 1, ser pontual. E sempre, o pregador não chega na hora, ele chega antes da hora, meia hora antes. Porque falta o microfone, tem que pegar a Bíblia, às vezes você tem que pegar a água, às vezes, porventura, a organização não teve organização, você tem que fazer tudo. Muitas vezes eu já fui chamado para pregar, não tinha nada, eu tive que organizar tudo, fazer o retiro em meia hora. É um desafio grande, muda o tema, ou às vezes deu errado, você está lá servindo, vem aqui, vem pregar, então você tem que
sempre chegar antes, sem ser pontual. E fraterno, saber entender, saber ouvir. O pregador, ele é o que ele fala, né? Tem que pregar, mas é o que menos fala. É o que tem que ser mais humilde. Isso a gente tem que estar toda hora aprendendo, porque é muito difícil pra mim isso. É uma das coisas que eu mais tenho dificuldade. Não falar, porque eu falo demais. E tem que ter cuidado com a sensibilidade das pessoas, dos irmãos, porque às vezes você vai pregar para pessoas que são de outra religião, às vezes você é chamado para uma celebração ecumênica, você vai pregar para uma pessoa que é de outra religião, de outro segmento. Então você tem que ter muita sabedoria, como a palavra de Deus dizia ali em Eclesiásticos. Inciso 2. Será atualizado com os fundamentos da Missão Restaura Jovem. É o que eu falei há pouco. Os fundamentos já vão ser aprovados. Acho que em menos de um mês a gente já vai ter os fundamentos válidos aí, eu espero. A gente está trabalhando para que isso aconteça. Ler os fundamentos, entender o nosso carisma e pregar aquilo. Eu vou abrir o fundamento aqui. Que lá no primeiro, no nosso fundamento, logo onde começa, o propósito e o carisma. Qual que é o nosso propósito? Para que nós existimos no mundo como missão? O pregador tem que levar isso aonde quer que ele vai. Vocês vê, o pessoal de Mauá, eles passam um propósito pra gente nas pregações dele. Vocês lembram do do Cordeiro de Deus, que veio pregar quem viu eles, os meninos, que foi na vigília do Restaura? Eles levaram o propósito deles pra gente. Ficou claro. Todo mundo que vem pregar pra gente mostra o propósito. E aonde vocês forem pregar como pregadores, vocês vão levar o propósito da missão, que é acolher pela misericórdia. Está escrito aqui nos fundamentos. A missão Restaura, guiada pelo amor de Deus, que sopra nos corações dos seus integrantes, segue um carisma. O carisma da misericórdia que Cristo nos ensina. Acolher o coração do próximo pela misericórdia que Jesus acolhe. Esse é o nosso carisma completo. A gente fala acolher pela misericórdia, que é mais fácil de todo mundo pegar. Mas o nosso carisma, ao pé da letra, conforme os fundamentos, é acolher o coração do próximo pela misericórdia que Jesus acolhe. E você tem que fazer isso como pregador. É difícil? Tem suas dificuldades? Tudo na vida é um pouco difícil. Mas a gente está aqui nessa formação para aprender isso junto. Continuando ali, acolher com a misericórdia que Jesus nos acolhe e levar a cada coração necessitado de amor, o verdadeiro amor, o amor misericordioso de quem se deu na cruz para chegar ao coração daquele que mais precisa hoje. Olha que lindo isso. A nossa missão, como Restaura, é mostrar ao mundo que sim, podemos amar mutualmente sem receber nada em troca, ou nos engrandecer. Imagine se todos os servos praticarem isso. Que maravilha que vai ser. A gente vai mudar o mundo, galera. Deus pede que mostremos ao mundo como é doce e leve o amor ao próximo. Ele nos pede para que apenas amemos e acolhemos os corações. Acabou a formação, está todo mundo formado. Quando a gente aprender, quando nós fizermos essa última frase. Ele nos pede para que apenas amemos e acolhemos os corações. Se a gente aprender a amar e acolher o coração, está todo mundo formado. Esse é o nosso objetivo. Está lá no nosso fundamento. Olha que força que vai ter isso para nossa missão, quando a gente levar isso. Continuando, o inciso 3. Fazer constantes pesquisas para se aprimorar e atualizar-se no conhecimento. A gente tem que estar sempre buscando, conhecendo música nova, entendendo o jovem, entendendo o pároco, tudo. Participar de todas as reuniões e demais eventos promovidos pela missão, pela arquidiocese, paróquia e comunidade. Nós temos que estar no meio, estar participando. O Ministério de Pregação ele deve se reunir constantemente para rezar junto. Tudo que a gente vai fazer tem que rezar antes, para estudar e se aprofundar na situação da missão. Saber o momento que a missão está vivendo, como nós podemos ajudar, o que a missão pede de nós. Sempre devemos obediência ao coordenador geral. Não é porque você se tornou pregador que você vai sair aí. Não. Tudo que você vai pregar, todas as vezes antes de pregar, você pede autorização para a coordenação geral. Ou para o coordenador do Ministério de Pregação. Se a gente se encaminhar para isso. Ó, fui convidado para pregar no meu grupo aqui. Quando eu fui participar do grupo aqui de jovens, eu perguntei primeiro para a coordenação geral
que eles achavam, qual era a opinião deles, se dava para participar aqui, tudo, porque o meu vínculo, eu devo obediência à coordenação geral como pregador. Eu não posso, sei lá, uma missão chamou a gente aí, uma comunidade me chamou para pregar. Eu vou pedir permissão primeiro antes de eu ir, porque senão eu tô passando por cima da coordenação geral, entendeu? Tudo a gente deve essa obediência. O Ministério de Pregação deve se reunir constantemente para rezar, estudar e se aprofundar na situação da missão, como eu já disse. E tem 3 parágrafos aqui. O primeiro, todo pregador deve passar pela Escola de Formação de Pregadores Bidache, para a gente poder pregar na nossa missão, né? E ter treinado nos fundamentos do Ministério de Pregação e assumir oficialmente a sua função como pregador. Para a gente poder pregar no grupo. Não é só chegar lá, mas a gente precisa de pregador. Então nós não podemos ser o tipo de pessoa assim. Então agora eu não posso mais pregar. Eu estou pregando há anos, eu prego sempre no grupo. Então a partir de agora, porque tem esse fundamento, eu não vou mais pregar. Não, gente, vamos usar o bom senso. Não é que é uma regra, quem não fizer isso vai para a forca. Não é bem assim. Mas a partir de agora, nós estamos dando a estrutura, nós estamos dando a formação. Se a gente quiser chamar um servo que fez o restaura e a gente sente no coração que isso pode contribuir muito para o grupo de oração, que a pessoa já tem experiência, já tem formação, já tem bagagem, uma vez ou outra a gente pode chamar essa pessoa para pregar. Eu estou falando somente de interno. Externo a gente pode chamar quem que a gente quiser, desde que obedeça os critérios pré-estabelecidos pela coordenação. Vou chamar uma pessoa de Ponta Grossa, uma pessoa de Maringá, uma pessoa de tal lugar para pregar no grupo de oração, sem problema nenhum. Mas para nós sermos pregadores da missão Restaura Jovem, nós temos que atender esses requisitos. Mas eu sempre preguei e tal. Não, tem que fazer a formação. Por quê? A formação é onde a gente vai se alinhar e falar a mesma língua. Senão cada um vai estar pregando uma coisa e a missão vai fazer isso aqui, ó. Vai ter um monte de vertente. Então todo mundo que for pregar no grupo de oração, a partir do momento que a gente der condições que a missão Restaura Jovem oferecer, a oportunidade da pessoa pregar, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, vai ter que entrar na linha, vai ter que entrar na regra, porque senão vira bagunça. Espero que todos consigam compreender. E não critiquem, a partir de agora não vai poder mais pregar no grupo. Vamos ter bom senso, galera. Mas se a pessoa não fizer a formação de pregador, eu não aconselho a deixar ficar pregando não, porque é algo de muita responsabilidade, né? Acho que isso é meio que senso comum. O parágrafo 2. Todo ministério de pregação deve se reunir pelo menos uma vez por mês para rezar. Mesmo que acabe a formação, né? A gente tem que se reunir para rezar, discutir a formação, ou então se reunir durante as próximas turmas. É importante que depois que vocês se formarem, vocês sempre que puder vão para as próximas turmas, vão ensinar eles, estejam juntos, se acolher por misericórdia, meu irmão. Sempre vai ter que fazer uma reunião ordinária, juntar todos os pregadores. Mas uma vez por mês já tem muita função e tal, Paulo, não vai dar. Não tem problema, a gente se reúne uma vez a cada 2 meses. E é interessante que sempre que tiver o retiro de silêncio, todos os pregadores participar. Independente se está na quinta turma da escola de formação vai fazer o retiro de silêncio, então todo mundo vai participar desse retiro. Não coloquei obrigatório, mas é bom senso, né? Se a gente quer ser pregador, a gente tem que estar em constante formação. Toda reunião tem que ser registrada em ata, né? E isso pode ser ter um caderninho, ou coloquei aqui, ou em mídia digital. A gente pode gravar a reunião e colocar o áudio no drive da missão. Ótimo, é uma boa também. A gente tem que avaliar frequentemente o inciso 6 ali. Avaliar frequentemente o processo de educação da fé em seu ministério, na sua equipe lá, que você está participando, e no Ministério de Pregação também, através de visitas, encontros, reuniões. A gente sempre tem que estar buscando. A gente sempre tem que estar buscando melhorar e revisar essa apostila, tornar a Escola de Formação de Pregadores uma referência. Se vocês não fizerem nada, não sei o que eu vou fazer. Porque está na mão de vocês. Para ser formador, para ser pregador, você tem que saber dar o passo à frente. Tem que fazer igual Moisés fez. Essa escola pode morrer depois que as turmas se formar. Com certeza pode, porque no Brasil o que mais acontece é as pessoas começar um negócio e não terminar. Ou depois que as pessoas começam,
pega para ela, os outros que se virem. Não é assim. Cabe a vocês, é a missão de vocês fazer essa escola de formação de pregador continuar. Então, pessoal, basicamente era isso que a gente tinha para conversar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tenham medo. É uma responsabilidade grande? Mas não tenham medo, porque a gente vai conseguir. A gente está aprendendo, vamos construir junto. Eu preciso da força, da união e do empenho mais que nunca de cada um de vocês. Preciso muito disso. Inovem, surpreendam. Nessas formações, vão além, sabe? Se vocês querem uma formação bem feita, se você quer algo bem feito, faz você mesmo. Você tem a capacidade de fazer isso. Ah, mas eu tenho medo. Não, aqui é o laboratório pra gente aprender, errar, acertar. Não tenha medo de falar em público. Não tenha medo de falar com a pessoa que tá do lado, tipo, vamos fazer melhor e tal. Não tenha medo disso. O que mais a gente precisa saber é dar o primeiro passo e saber entender que se é a vontade de Deus, a gente vai fazer. Então, inovem nessa formação. Tragam ideias novas. Depois que acabar, traga um bolo para animar o pessoal, nem que seja, sabe, é uma coisa simples, mas é de amor, sabe? Gente, é lindo isso, cuida do amigo, cuida do irmão. Eu vi uma dinâmica e vou aplicar essa dinâmica. Ah, legal, você tomou iniciativa própria, lembra? O pregador é o que dá o passo à frente, Moisés, sabe? Eu dei o passo, o mar se abriu. Eu vi que a pregação estava mais ou menos assim, oscilando, a formação, o pessoal estava meio desanimando. Vi uma dinâmica na internet e achei fantástico. E vou fazer isso. Bom, agora alguns recados e depois eu vou deixar uma dinâmica para vocês fazerem. Legal. Alguns recados. Para a próxima aula, vai ser a aula 2, é o carisma da formação. Quem são os responsáveis por essa próxima? Eu sugiro que convidem o Padre Faustino, alguém da formação, da casa de formação, para falar durante uns 40 minutos o que é Midrash. E vocês mostram para ele o que é Midrash e o que é o termo homilética. O que é uma pregação homilética? Como nós vamos fazer uma pregação dentro do método homilético? O que é isso? Para essa pessoa explicar para a gente. A próxima aula é isso. Os 2 ou 3 encarregados podem ler a aula 2 em casa e dar uma explicadinha antes. Não vou fazer vídeo da aula 2, vou aproveitar esse finalzinho desse vídeo para explicar a aula 2 como vai ser, porque vocês vão ter que trazer essa pessoa de fora e depois vocês vão debater. Vocês vão, depois que essa pessoa de fora explicar para vocês o que é o Midrash e falar para eles que vocês querem fazer, falar para a pessoa assim, ó, nós queremos construir uma escola de formação de pregadores, nós estamos começando agora, nós precisamos de dicas, precisamos saber como fazer, nós planejamos assim, estamos no caminho certo ou errado, podemos continuar assim? E debata com essa pessoa. Hoje nós queremos trabalhar com o carisma do Midrash, que o Midrash vem do hebraico lá, que é essa busca por amor da palavra de Deus. E eu acho que o Padre Faustino é uma grande pessoa para explicar isso, porque ele é um teólogo incrível, ele entende muito disso, e ele pode explicar como conectar o Midrash com esse termo homilético, com o método homilético da exégese bíblica que a gente fala. Então, pede para ele explicar. Se até quiser mandar a aula 2 para ele ou para quem for vir explicar para vocês, para ter um conhecimento melhor, fala, ó, nós estamos fazendo uma escola de formação de pregador, nós queremos ser pregadores e a gente gostaria de ouvir você falar. Isso é a aula 2, que vai ser não no sábado do dia 30, se eu não me engano, vai ser no sábado dia 7. Então, no mesmo horário, no mesmo lugar, faremos isso. Beleza? E é isso. No final, vocês agradeçam a pessoa, agradeçam, né, cordialmente quem fez isso. E para testar, vocês vão ver na próxima página, vocês vão ter que montar um plano de pregação por 15 minutos. Vamos pregar por 15 minutos. Aí você vai colocar lá como vocês acham que deve ser feito. Vocês vão guardar isso, pode escrever aí na apostila mesmo. E lá no final a gente vai comparar a sua pregação com essa, beleza? Então, mas eu não sei fazer.
Tenta, busca na internet, você que vai se formar, boca aberta. Não perde tempo não. Veja o vídeo do Padre Fábio de Mello, Padre Léo é meio radical não, algumas coisas, mas é legal o método dele. Busca na internet, assista pregações e veja a pregação com um olhar técnico. Vai lá, prepara, coloca música de animação, vai fazer de animação não. Você quer fazer um teatro, dinâmica, é a pregação. Qual que é a base teológica? A base teológica é meio que uma explicaçãozinha. Eu quero falar do contexto que tinha a da mulher que tinha 5 deuses, mas esses deuses que passam no Evangelho, que tem a passagem de João lá, da mulher que tinha os seus vários, cultuava vários homens. Mas o que é isso? O que significa esses vários homens? É vários deuses. Então, essa é a base teológica. Jó, qual que é a base teológica para explicar Jó? Para a gente ter uma noção, para a gente entender isso. Isso é a base teológica da passagem, para a gente poder explicar, para fazer essa homilética, né? Que é explicar e de uma forma buscando através do amor explicar isso para as pessoas. Então, escrevam mais ou menos isso. E fazer um momento de espiritualidade. Como vocês vão levar a pessoa para a espiritualidade? Vai ser através de uma música? Vai ser através de... não sei. Essa é a parte que vocês têm que ser inovadores para criar o seu perfil de pregador. Então, para a próxima aula, depois que a pessoa explicar para vocês o que é esse método homilético de fazer a pregação e o midrash, vocês podem fazer com a pessoa junto, ou agradecer a pessoa pode ir embora para vocês ficarem mais à vontade, né? Sem medo, e montar esse plano de pregação. Aí vocês decidem o que vão fazer com essa pregação que vocês montaram. Aí a responsa é de vocês. Beleza? Pessoal, acho que era isso que eu tinha que passar para vocês. Espero que vocês continuem até o final e façam dessa pregação a melhor de todas. Deu quase 1 hora aqui. Não terão vídeos tão longos, mas a introdução eu acho que é o principal, é a parte mais importante pra gente poder seguir. Então vocês vão fazer a parte de vocês, beleza? Vocês que vão estudar aí e ver o que vocês querem. Mais um último recado, então. No final da apostila tem umas fichas de avaliação. Então essas fichas vocês... a primeira vez que a gente tentou montar esse modelo de oficina, a gente até fez, foi legal porque a gente montou esse plano de pregação de 15 minutos. Aí a gente se reuniu um dia à parte, ou na outra, depois no final de alguma. Ou a gente dividiu as pessoas, tipo, no final de cada aula, é interessante que pelo menos vocês façam pregações de 15 minutos e 2 pessoas preguem. Ou então fazer um momento legal, tipo... no sábado de manhã nós vamos preparar várias pregações. Quem quiser, convida as equipes, fala, quem quiser vir, vem assistir. Cada um tem que fazer pelo menos essa pregação. É legal? Vocês podem inventar métodos assim. Ou então preparar uma pregação de 5 minutos e no final de cada aula umas 4 pessoas façam 4 pregações diferentes e vocês avaliem a pregação dela e dessa pessoa e entrega sem o seu nome, lógico. Pega a ficha lá e entrega, você foi bom nisso, foi melhor, tem que melhorar isso, te dei uma nota tal nisso por tal fator, qual foi o ponto positivo e o ponto negativo. Por quê? Pra gente ter um feedback, pra gente entender como a gente está pregando e como melhorar. Não entendam isso como uma crítica ofensiva. Até porque pregador não tem que dar bola pra mimimi, não tem que dar bola pro diz que me diz, que não tem que ficar doidinho, que não. Você vai pregar, não vai acontecer muito com todo mundo. Você preparou uma pregação, preparou dinâmica, fez esse plano de pregação, que é o que vocês vão fazer para 15 minutos, depois vocês podem pregar durante só 5, tá? Mas é legal essa atividade. Fez isso, fez aquilo outro, tal. Chegou na hora de pregar e falar, então, irmão, aconteceu um problema, a sua pregação foi cancelada, tá? Aí você, não, tudo bem, sem problema nenhum. Mas por dentro você fala, eu vim de Castro até Ponta Grossa, eu ia pregar, esse pessoal tá de sacanagem, tá desorganizado, tá isso. Não, o pregador não faz isso. Se você foi chamado para pregar no grupo de oração, ou mudaram sua pregação, se você foi chamado para pregar num retiro e mudou tudo, cara, não é problema seu.
Você tá ali para servir. Se precisa que você pregue, você prega. Se não precisa, você vai ficar do mesmo jeito. Tem pregador que é estrela. Isso, tipo, chamou, é porque o pregador tal vai vir, então tem que ter tal coisa, ele gosta do microfone assim, gosta de tal coisa, tem que deixar pronto, tem que fazer isso, aquilo. Cara, o pregador é o mais humilde dos humildes dos humildes. O que Jesus, sempre que você tiver uma dúvida, você fala, o que Jesus faria? Como ele ia se comportar, né, perante isso? Chegou em tal lugar num retiro, cara, às vezes as pessoas estão começando, a gente tem que saber entender, irmão. Às vezes as pessoas não sabem organizar ainda, não tá muito bem. Não cabe a gente julgar. Cabe a gente chegar, você precisa de ajuda? Posso te ajudar em tal coisa? Vai lá, toma as dores da pessoa sim, ajuda ela a fazer, ajuda ela a resolver. E pregador é isso, tá? É levar o melhor, é não desabafar, saber dizer não. Não tô preparado para uma pregação. Eu não vou pregar hoje. Muitas vezes eu tive que fazer isso. Não, hoje pra mim não dá. Muitas vezes pra mim não dava e não tinha quem pregava. Só tinha, se eu não pregasse, as pessoas iam ficar sem. Então eu tive que ir, mas o que eu fiz? Eu não fiz um momento de espiritualidade, eu fiz uma coisa diferente. Vamos lá, só puxa um momento de oração, puxa um terço, puxa uma dinâmica, faz algo que você conquiste as pessoas para elas terem que fazer o grupo acontecer, a pregação acontecer. Mas assim, tem que ter sabedoria. Sabedoria para tudo. Todo momento, toda hora. Sem sabedoria a gente não consegue fazer nada, gente. Então, espero que vamos debater tudo e vamos melhorar cada vez mais. Bom, como deu 1 hora exata de vídeo, a partir de agora eu vou me despedir de vocês. Estou muito, muito feliz por isso estar acontecendo. Independente das dificuldades que a gente tem que passar, das coisas, das barreiras, a gente vai fazer isso acontecer. Vocês vão fazer isso acontecer. E eu quero ver isso acontecendo, beleza? E a partir de agora, deixo um beijo para todo mundo, um grande abraço. Dizer que eu amo vocês. Sinto muita falta da missão. E eu espero que vocês honrem esse compromisso. Porque, o Paulo é legal, é bonzinho, ele... Não, na pregação não dá para ser bonzinho. Na formação de pregação não dá para ser bonzinho, não. A gente tem que fazer o que tem que fazer, tem que encarar os fatos como eles são. Se tiver que ser duro, a gente vai ser duro. Se tiver que criticar, porque isso é muito sério, gente. É muito sério. Mas, não tenha medo. Deus está tocando no coração de cada um. Espero que você faça um momento de oração depois. E vamos fazer uma dinâmica agora. Essa se chama assim, a dinâmica do aquário. Vocês pegam 4 cadeiras e colocam na frente. Senta 3 pessoas que quiser debater sobre o que é ser pregador. Vocês vão falar, o que é ser pregador? Senta 3 pessoas ali. Na hora que uma pessoa fala, depois que ela falar, se ela não pode mais contribuir com aquela conversa, ela sai da cadeira e volta. Então imagina, vai ter 4 cadeiras. Essas 3 tem que estar ocupadas, essa aqui tem que estar livre. Essa pessoa falou, depois essa pessoa fala. Sempre no tema, o que é ser pregador, como fazer, tudo que a gente discutiu hoje. Depois essa pessoa vai falar. Então, essas 2 que já falaram, uma delas sai, deixa a cadeira livre. Então, vai ficar 2 cadeiras livres. Aí, outra pessoa da plateia vai lá e senta na cadeira. É importante que todo mundo vá e faça esse exercício, porque vai perder um pouco a vergonha, vai criar intimidade, e é legal. Então, essa pessoa já falou, essa ainda não falou, então uma outra sai. O importante é ter sempre 3 cadeiras preenchidas e uma vazia. E depois que você não puder mais agregar com a conversa, você sai e outra pessoa entra no lugar. E vão debater, vão discutir, vão entender tudo que foi falado hoje e vocês vão fazer essa formação dessa maneira, beleza? Vocês podem conversar até o momento que vocês acharem que dá. Então, para desenvolver o senso de quando começar, como falar, perder o medo de falar em público. Quem não tiver com coragem de falar em público, sentar lá na frente, tiver um pouco de medo, é função de todos vocês como pregadores e alunos e formadores ao mesmo tempo, ajudar essa pessoa, beleza? Então façam isso. 4 cadeiras, 3 ficam ocupadas, uma fica sempre vazia, e quando uma dessas pessoas já falou ou não puder colaborar mais com a conversa, pode sair e voltar. Quem quiser falar, vai lá na frente. Senta na cadeira que está vazia e alguém sai. Beleza? Então fiquem com Deus, façam essa atividade. Deus abençoe. Que Nossa Senhora nos cubra com seu manto sagrado. Leve a coragem, leve a força, leve a sabedoria
para o coração de cada um de nós que estamos aqui buscando e querendo aprender. Só quero dizer que isso que vocês estão fazendo é lindo. Poucas pessoas têm essa garra, essa coragem, essa virtude e essa vontade de querer mudar como vocês estão fazendo. Se formar, fazer a sua autoformação é um desafio que poucos grupos têm. Então, isso é ser santo, tá? Isso é santidade. Isso é ser radical no evangelho. Não é ser julgador, não. Julgador. Não jogador. Julgador. Isso é radicalidade. Não é ficar preocupado com a castidade do outro. Não é ficar preocupado com quem o outro namora, sai, deixa de sair, o que o outro bebe, o que o outro come, o que o outro faz, o que o outro fala. Não. Radicalidade não é seguir preceito à risca. Radicalidade é fazer isso aí que vocês estão fazendo. É seguir a vontade de Deus à risca. É seguir o comando que Deus dá. É você ser um barco à vela e deixar sua vela aberta para que o sopro de Deus sopre nela e te leve mar adentro. Amém? Então, pessoal, eu acho que dá pra gente encerrar. Tem uma palavra só pra gente encerrar que eu acho muito linda. Tô até arrepiado só de abrir a Bíblia. É João 4. João 4:31. Enquanto isso, os discípulos revogavam-lhe: Rabi, come! Jesus, come! Ele, porém, lhes disse: tenho para comer um alimento que não conheceis. Os discípulos, eles perguntavam uns aos outros. Imagina, né? Por acaso, alguém lhe teria trazido algo para comer, Jesus? Você tá com fome aí desde de cedo, não comeu nada? Alguém trouxe alguma coisa para você comer? Você acabou de falar que tenho para comer um alimento que vocês não conhecem? Você é fino, foi comer do Masterchef lá, a galera fez um prato especial. Mas Jesus respondeu: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Consumar a sua obra aí para a cruz. A vontade aquele que me enviou é Deus. Então Jesus fala: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses e chegará a colheita? Pois bem, chegará a Páscoa, a colheita, né? Pois bem, eu vos digo, erguei vossos olhos e vede o campo, estão brancos para a colheita. Palavra do Senhor. Erguei os vossos olhos, pregadores, e vei os campos que estão brancos para a colheita. Erguei vossos olhos, servo do Restaura, e vi a cor da camiseta de cada servo, pronto para a colheita. E vocês vão colher isso no grupo de oração e no próximo Restaura. Na próxima vigília, vai ter pregações de vocês. Nos próximos grupos aí, vão ter pregações de vocês. Então, erguei os vossos olhos e olhai os campos brancos, que estão prontos para colheitas. Deus abençoe cada um de vocês. Boa sorte. Tenha fé, força e não desanime.